Esse vídeo começa com Glenn pedindo ajuda para o alimento das crianças, mas fica claro que ela não quer conversa, então ele fala que ela não precisa ser tão rude. E depois de algum tempo ali esperando, ela volta. E quando ela se aproxima dele, ele fala que é a última chance dela fazer uma doação. E ela responde dizendo que deixou muito claro que disse não. Ele pede desculpas e fala que ele está de férias e que resolveu pedir ajuda para as crianças. E mais uma vez ela diz que não. Então ele pergunta quais são os planos dela para hoje à noite. Ela fala que o Uber está vindo buscá-la e pergunta se ele pode sair dali. E já ele pergunta por que ela está tão brava. E depois que ela diz que ele está no espaço dela, ele pergunta se ela não quer jantar com ele. E ela fala que já disse que não. Ele fala que ela não precisava ser tão rude e deseja para ela um ótimo dia. Mas agora ele volta, pede desculpas e fala que esqueceu o balde dele. Ela pede para ele esperar e pergunta se ele está dirigindo esse carro. E como ele diz que sim, ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que definitivamente sim e que ele espera que o Uber dela não demore. Ela pergunta como ele conseguiu comprar esse carro. Ele fala que conseguiu trabalhando e que só estava ali para ajudar as crianças, mas que ele tem o trabalho dele. Ela fala que eles não começaram com o pé direito e pergunta o nome dele. Ele fala que o nome dele é Glenn e diz que é um prazer conhecê-la. E fala também que a mão dela é macia. Ela agradece e pergunta o que ele vai fazer no resto do dia. E ele fala que está pensando em ir na churrascaria. Ele pergunta se ela quer fazer companhia para ele e ela diz que sim se ele não estiver fazendo nada. E em seguida ele pergunta se ela tem namorado e depois de pensar bastante no que dizer, ela diz que sim e fala para ele que ela não vê problema em fazer uma nova amizade. Ele pergunta se ela quer fazer amizade com ele mesmo ela tendo namorado, mas ela diz para ele que ela não é casada. Ele fala que tudo bem e pergunta se ela quer jantar com ele e ela fala que o que ele preferia. Ele fala que então essa é a mão de uma interesseira, porque afinal de contas ela é interesseira. Ela pede para ele repetir o que ele disse e já ele pede para ela se manter afastada. Ele deseja um ótimo dia para ela e já ela pede para ele repetir o que ele disse novamente. Ele fala que ele disse que ela é interesseira. E como ela fala umas palavras bem pesadas, ele fala que ela está sendo desrespeitosa. Ela fala que ela quer que ele e o carro dele que se dane. Já ele diz que ela só topou conversar com ele por causa do carro dele e que ele reconhece uma interesseira quando ele vê uma. E ele termina dizendo que ela está brava porque ela sabe que é interesseira e que é melhor ela ficar ali esperando o Uber dela. O vídeo começa com o Nate dizendo que essa garota que está vindo fica muito linda nesse vestido. Ele pergunta como ela vai e diz que ela está muito bonita. E depois que ela agradece, ele se apresenta e em seguida pergunta de onde ela é. E como ela diz que mora por ali, ele pergunta se ela gosta. E ela diz que ama morar ali. Então ele diz que acabou de se mudar para ali, muda de assunto e fala que ela ficou muito linda nessa roupa. O Nate pergunta para onde ela estava indo. E ela diz que está indo curtir uma piscina na casa da amiga dela. Ele pergunta se ela vai tão bonita assim para a piscina e ela diz que sim e fala que vai ter uma festa. Ele fala que agora ele entendeu e pergunta se ela tem namorado. Ela diz que não e ele pergunta por que não. Ela fala que não está com cabeça para isso agora. Ele pergunta se no momento ela está se focando nela mesma e em seguida pergunta o que ela acha daqui para frente começar a se focar neles dois. E pede o número dela. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta o que ela faz na cidade e ela diz pra ele que trabalha e ele pergunta se ela trabalha muito. Ela fala que trabalha muito e ele diz que é assim como ele. Ele fala que isso pode ser um problema porque um não pode ter tempo para o outro. E já ela diz que realmente ela é uma mulher muito ocupada. E depois de não muito tempo ali conversando com ela, ele fala que está muito quente e que ele gostaria de continuar a conversa com ela dentro do carro dele. Ela fala que pode ser e ele pergunta por que ela está olhando assim. Então ela diz que apesar de tudo ele ainda é um
um estranho. Ele fala pra ela não se preocupar porque ele não vai sequestrá-la e diz que vai abrir a porta pra ela. E já ela diz que ela espera mesmo que ele não a sequestre. Bom, e se fora do carro a conversa já estava boa, dentro do carro com ar-condicionado a conversa estava ficando cada vez melhor. Mas isso só até o amigo do Nate chegar metendo o pé na porta. O amigo do Nate pergunta o que ele está fazendo até agora com o carro dele. Ele pergunta se ele está brincando e pede para ele sair do carro. E em seguida pergunta, afinal de contas, quem é essa garota. O Nate pede para ele deixar eles terminarem a conversa. Já o amigo dele diz que ele não teve coragem nem de botar gasolina. O Nate pergunta por que ele está fazendo isso com ele, que ele está tentando conhecê-la e que vai ser rápido. O amigo do Nate diz que ele está fazendo um papelão e que ele não deveria fazer a garota passar essa vergonha. O Nate pergunta por que ele está fazendo ele passar vergonha na frente da garota. E pergunta por que ele está fazendo tudo isso. Então o amigo do Nate diz que eles são amigos, mas que ele não pode sair pegando o carro dele sem avisar. Então o amigo do Nate tenta se apresentar para ela, mas ela fala que está bem. Ele pergunta se ela quer uma carona, mas ela diz que não. Ele pergunta se ela tem certeza e como ela diz que tem certeza, ele fala que ela que sabe, mas que ela vai sair perdendo. O Nate pergunta, depois dele ter feito tudo isso, se ele ainda acha que é amigo dele, e fala que ele pediu para cuidar do carro dele, que foi isso que ele fez. E depois que ele vai embora, o Nate pede desculpas e ela diz que tudo bem. Ele fala que vai abrir o jogo, e fala que fez isso para tentar impressioná-la, e que ele pensou que se ele tivesse com o carro, teria mais chances com ela. Ela diz que ele não deveria ter feito isso e que no caso dela, um carro não vai impressioná-la. Ele fala que quando a viu, achou muito bonita e que ela faz o tipo dele, mas que ele achou que ele não conseguiria o número dela. Bom, e pelo que deu para perceber, mesmo depois de todo esse papelão, ela ainda está interessada em conhecer o Nate. Mas por final, é claro, ele acaba contando que é uma pegadinha.